Oi, gracinhas. Bom, continuação aí do vídeo de Chama Gêmeas, eu vou falar hoje sobre a cura que precisa ser feita dentro do período de afastamento, tá? Entre as chamas gêmeas. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana, sou psicóloga comportamental e transpessoal. Fiz esse canal aceitando um chamado que eu tive dentro da minha jornada de chama gêmea. E esse chamado era para orientar as pessoas através do tarô e através, né, da comunicação, como lidar com esse período, que é um período bem difícil, doloroso, tá? Então, assim, eu faço leitura de cartomancia há uns 30 anos, mais ou menos. O tarô eu lia quando eu tinha uns 15 anos e depois eu deixei de lado, fiquei só com a cartomancia. Mesmo assim, nunca fui de fazer tiragens profissionais, uma ou outra, foi bem raro, assim, porque eu tinha uma certa dificuldade de aceitar, né, o tarô e a cartomancia e tal. E depois da jornada de chama gêmea, eu tive que assumir isso daí, tá? E decidi abrir o canal, que já foi um pedido da espiritualidade. A espiritualidade vem me fazendo um pedido de abrir um canal já faz bastante tempo, né? Então tem um canal que eu vou começar, que vai se chamar Sessão de Terapia, que vai ser semanalmente sessão de terapia, tá? Para te ajudar no seu autoconhecimento. Esse canal chama Gêmea. Vai ser um canal específico para quem tá passando pela jornada de chama gêmea, para quem tá em uma encarnação de chama gêmea. A jornada de chama gêmea, ela é uma jornada de autoconhecimento, como eu já falei, venho falando. É uma jornada de despertar espiritual e de ascensão de consciência. Existem várias fases da jornada de chama gêmea, 8 fases. E a 6ª fase é a fase do afastamento, que é quando acontece as curas que precisam ser feitas para que essa união consiga se completar, tá? Se essas curas não forem feitas, não dá para se completar. As curas são feitas nas 2 partes da alma, certo? Chama gêmea é uma alma dividida em 2 corpos, em 2 polaridades, tá? E a cura é feita através de uma parte ou das 2, tá? Se você estiver fazendo, a outra também vai estar fazendo. Por quê? Porque vocês são uma só, beleza? Então você ajuda a outra a fazer. Quem tá em jornada de chama gêmea sabe que tem uma certa telepatia entre as chamas, mesmo estando afastadas, né? E o seu grau de consciência vai ajudar a sua outra parte a fazer também um desenvolvimento de consciência, né? O seu despertar espiritual vai ajudar o despertar espiritual da sua outra parte. Então, lembrando que vocês não são 2 partes, é uma só. Sempre vão estar unidas, tá? Mesmo afastadas fisicamente. Bom, existem várias formas de despertar espiritual, né? O autoconhecimento, que aí você pode fazer desde terapias, né, convencionais, com psicólogo, que é o que eu faço, né? Eu tenho algumas pessoas que eu atendo que estão na jornada de chama gêmea. E aí eu ajudo, né, a fazer essas curas, que são todas atreladas à infância.
desde outros tipos de terapias, tá? Terapias integrativas, complementares, alternativas, como meditação, musicoterapia, arte-terapia, terapias corporais, depende do que você precisa, né, trabalhar. E vivências imersivas em grupos também, né, que promovem experiências catárticas, né, experiências que mexem muito com o seu interior, né, com as suas questões da criança interna. Naturopatia, constelação familiar, regressão, hipnose, sagrado feminino, experiências com ayahuasca, enfim, dá para fazer de diversas formas um despertar espiritual, tá? Conhecimentos intelectuais também ajudam, né? Como você estudar sobre espiritualidade, estudar sobre filosofia, sobre teosofia, ufologia, geometria sagrada, física quântica, entre outras coisas. E experiências vividas, né? Também podem causar aí despertar espiritual. Uma noite escura da alma, por exemplo, promove despertar espiritual, né? No outro vídeo eu falei a diferença entre depressão e noite escura da alma, né? Depressão é algo autodestrutivo, que você não quer ver o que causa essa dor, né? E você fica num ciclo ali de sofrimento. Já a noite escura da alma, você vai em busca do que vai tirar essa dor de você, né? Você vai enfrentar isso e vai em busca disso, não se vitimizando, né? E sim atrás do que pode resolver, né? Do que como você curar essas questões, né? Não é autodestrutivo, né? A noite escura da alma. E ela promove o despertar espiritual. Então, sempre quando você está em um sofrimento muito grande, é importante você procurar ajuda, procurar se autoconhecer, procurar uma terapia, coisas assim, para você transformar o que você pode considerar uma depressão, né? Transformar isso em noite escura da alma, em um despertar espiritual. Sempre quando vem um sofrimento, é uma grande oportunidade que você vai ter de buscar isso. Peraí, vou dar uma pausa. Bom, gente, voltando. Tem um probleminha aqui na parte elétrica. Bom, e aí, nós temos as experiências vividas, que é através da noite escura da alma, é através de atividades que você vai experienciar, como, por exemplo, Tantra, né? O Tantra é uma fonte de conhecimentos milenares, né? Contidos em escrituras sagradas da cultura hinduísta, que trazem técnicas para se obter a iluminação, através da força vibracional e energética Kundalini e práticas meditativas. Isso dá um vídeo só para falar sobre isso, então eu não vou me estender, né? Então, assim, as chamas gêmeas, quando elas se tem ali o primeiro contato físico, a intimidade, né? Essa força vibracional, que é a Kundalini, ela desperta, tá? Por quê? Porque o magnetismo das duas partes de alma, quando se unem, é uma coisa assim muito forte, muito harmônica, né? Devido à união das duas partes de uma alma, Yin e Yang, né? E aí ela acaba ativando a Kundalini e promove despertares espirituais, despertares de consciência através da experiência Kundalini, né? Através da própria prática sexual, tá?
Bom, meditação, né? Meditação, a gente tem vários tipos de meditação. A gente tem aquela meditação tradicional em silêncio, que você faz foco na respiração, né? Vai diminuir sua ansiedade, porque durante o processo de cura, durante o processo de afastamento, você vai ter muita ansiedade. Então, o foco na respiração é uma das formas de você diminuir essa ansiedade, né? Que é a respiração 4 tempos. Você conta até 4, respirando, segura o ar até 4 e solta até 4. E vai fazendo isso durante uma meia hora para você se acalmar. Tem a meditação sensorial, que é foco no som e no cheiro do ambiente, né? Você vai para uma área de natureza, né? Senta lá no matinho e medita. Fecha os olhos e começa a ouvir e a sentir tudo que está ao seu redor. Então, isso é uma forma de meditar. Meditação com mantras, recitando mantras. Meditação reflexiva, que é você tem uma questão específica e meditar referente a essa questão, né? Você consegue, de repente, entrar em contato para quem está no período de afastamento. E é uma das partes despertas, né? Já tem um certo desenvolvimento espiritual. Você consegue, através da meditação, entrar em contato com seus mentores. E aí você consegue fazer uma comunicação com eles e refletir sobre uma determinada questão, tá? Que você quer desenvolver dentro da meditação. Meditação devocional, que é fazendo devoção a uma divindade ou uma oração. Então, o que pode ajudar durante o processo de cura também, dentro da questão da meditação, é você fazer orações, por exemplo, o Ho'oponopono, Salmo 91, oração de Arcanjo Miguel 21 dias, ajuda também, tá? Meditação direcionada, foco em uma situação recitada. Então, é uma meditação que você coloca lá e alguém vai falando e você vai imaginando, tá? Também pode ajudar no processo. Meditação cantada, você cantando e recitando músicas e cânticos que vibram o seu coração, que vibra você por dentro, tá? Que emana uma energia alta. Então, é legal também fazer a meditação cantada. Meditação dinâmica, são meditações de movimento, né? Onde você vai se movimentar ou dançar de uma forma a vibrar também, a criar energia dentro de você, né? A fazer a rotatividade de energia aumentar, se expandir, tá? Então, assim, essas práticas de experiência, né? Elas podem te ajudar no despertar espiritual e nesse momento de afastamento das chamas gêmeas, tá? De cura. Medicinas sagradas da ancestralidade indígena, né? Que são ayahuasca, cera de abelhas africanas, erva do urso, Santa Maria, sananga, rapé, entre outras aí, que podem te ajudar também no despertar de consciência, né? Porque elas alteram o estado de consciência e você consegue acessar elementos do inconsciente mais facilmente, tá? Que mais? Bom, essas são as práticas que você pode fazer durante o processo de cura, que é o processo de afastamento da jornada de chamas gêmeas. E o que você vai curar exatamente, né? Então, você vai trabalhar, basicamente, a criança interna. Por quê? Todos os seus registros, tudo que te influencia hoje, na vida adulta, né, na vida madura, são reflexos da sua infância, tá? A sua infância te fez colocar, te fez internalizar aprendizados de crenças, de como se relacionar
de limitações, de medos, de culpas, de raiva, de mágoas, de coisas que te limitam no crescimento espiritual e de consciência, ok? Então, a criança interna é fundamental ser trabalhada durante o processo de cura. Quais as principais coisas que você vai trabalhar dentro do processo de cura? Medos, tá? Medos diversos, medos de rejeição, medos de abandono, medos de ser injustiçada, de ser traída, de ser humilhada, né? De ser julgada. Então, esse monte de medos que são criados ali no ego, no momento que você está fazendo a formação da psique. Então, essas curas são todas da criança interna, né? Com isso, trabalhando essas questões da criança interna, você vai estar trabalhando amor próprio, poder pessoal, essas questões relacionadas a medos, elas estão relacionadas ao chakra básico, que é o Muladhara, né, o primeiro chakra, que faz a conexão com essas questões de baixa vibração, questões terrenas, né? Então, o primeiro chakra, ele é trabalhado, né? O outro chakra que é trabalhado é o quarto chakra, que é o Anahata, para você trabalhar auto-perdão e se perdoar, beleza? Também ligado ao segundo chakra, que é o Swadhisthana, tá? Que é aonde você guarda as culpas, aquilo que você... as culpas, elas estão relacionadas a você não se sentir merecedor de ter as coisas. Então, assim, os 4 primeiros chakras, que são os chakras inferiores, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? Muladhara, Swadhisthana, Manipura e Anahata, todos eles estão ligados a emoções limitantes, tá? Que é o medo, a culpa, a raiva e a mágoa. Essas emoções limitantes, elas são enraizadas na vida infantil, né? Através da formação da psique, e ficam instaladas no inconsciente, onde o ego comanda, né? Comanda através do apego, do orgulho, da teimosia, dos ciúmes, da possessividade, do controle, desconfiança, insegurança. Isso tudo vai influenciar a sua jornada de chama gêmea, a sua união com a chama gêmea, né? Com a sua outra parte, né? Outra coisa que é trabalhada é a sombra, né? As sombras também, elas são aspectos recalcados pelo ego na formação da psique ali durante a sua infância, tá? Então, basicamente, o que você tem que trabalhar é criança interna. São questões da infância, ok? Outras coisas que precisam ser vistas durante o processo de cura da jornada de chama gêmea. Mudanças de hábito para o corpo, como, por exemplo, deixar qualquer tipo de vício. Eu ainda tô com dificuldade nessa questão. A minha jornada ainda não acabou, né? Falta algumas coisas para eu ter um despertar total do que eu preciso ter, que é mudanças de hábito, tem muito a ver com o poder pessoal, né? As mudanças de hábito. Do que, né? De você ter uma força maior do que um vício. Uma força interna maior do que o vício, né? Mudanças na alimentação, a mesma coisa. Uma força interna para mudar a alimentação. Para consumir mais vegetais, legumes, verduras, frutas, beber mais água, né? Tirar alimentos tóxicos, sabe? Alimentos que fazem mal para a sua saúde. A mesma coisa é o vício, né? O vício por qualquer substância. Desde cigarro, drogas, álcool, essas coisas que te causaram vício físico, químico, né? Fazer atividade física, movimentar-se mais. Essa também eu tenho uma certa dificuldade, porque eu sou uma preguiçosa, né? Tenho uma dificuldade tremenda, não gosto de academia, né? Enfim, então tô me forçando a isso também, a mudar meus hábitos relacionados ao meu corpo, né?
Então, assim, desde alimentação, de deixar vícios, de atividade física, certo? Se priorizar, ok? Ah, mas eu não tenho tempo que eu trabalho demais. Não, não tem essa de não ter tempo. Tem essa de prioridades. Se você prioriza mais o trabalho do que você, quem vai te priorizar? Se você respeita mais os outros do que você, quem vai te respeitar? Se você se abandona, como que você quer que alguém não te abandone? Né? Então, olhar mais para você nesse sentido. O foco tem que ser em você. Você tem que se respeitar. Você tem que parar de se abandonar, de abandonar os seus desejos, de abandonar aquilo que você quer, de abandonar os seus objetivos, as prioridades com você. Né? Então a pergunta é essa, né? Será que você está mesmo se priorizando ou você prioriza sempre tudo e todos menos você? Ok? Mudanças de hábitos no corpo energético, aproximar-se mais da natureza, fazer banhos de mar, de cachoeira ou rio, fazer meditações, como eu já havia falado. Que mais? Fazer banhos de limpeza energética, né, com ervas e usar óleos essenciais, coisas assim. Cuidar do seu corpo energético, tá? Cuidar do seu corpo mental. O que é isso? Autorreflexão, terapia, afastar de pensamentos depreciativos, negativos. Que mais? Prestar atenção nas pessoas que o rodeiam, né? Evitar pessoas tóxicas, pessoas que só reclamam, só criticam, nunca estão felizes com a própria vida. E aí, isso também é uma contaminação, né? Tanto de pensamento quanto energético, tá? Agradecer mais por tudo que tem e não reclamar por tudo que não tem, sabe? Então, agradecer por tudo que tem é importante, tá? Mudanças de hábito no corpo espiritual. Então, aquilo que eu falei, de repente, fazer orações de Ho Oponopono antes de dormir, fazer orações do Arcanjo Miguel 21 dias, fazer Salmo 91, frases de afirmação para elevação energética e manifestações, meditação tá em todas, né? Você já reparou, tá? Mudanças de hábito no corpo psicológico e emocional, né? É aquilo que eu falei, de trabalhar o amor próprio, poder pessoal, perdão e auto-perdão, criança interna, sombra e ego. É isso. Certo? Dá para fazer sozinha? Não. Tem que pedir ajudas para os universitários. Tem que pedir ajuda para algumas coisas que não dá para trabalhar sozinha, tá? Porque você não vai conseguir enxergar coisas que você precisa enxergar. Então precisa de, sei lá, um xamã, uma terapeuta holística, um psicólogo, sabe? Você vai precisar de ajudas, tá? Algumas pessoas podem entrar durante esse período em uma tristeza profunda, até numa depressão, numa ansiedade, tá? Lembrando que o que você vai entrar não é uma depressão, é uma noite escura da alma, mas você pode confundir as bolas e achar que é uma depressão, ir lá no psiquiatra e começar a tomar remédio. Não faça isso, não faça. Por quê? Porque o remédio, ele vai tirar os sintomas da sua dor. Como que você vai curar a dor se você não senti-la? Tem que sentir, sabe? Tem que chorar. Tem que deixar a dor passar. O processo do sofrimento, né? Ele tem uma fases, igual o processo de luto, né? É a mesma coisa. Então, você vai ter a fase da negação, você vai ter a fase da raiva, você vai ter a fase da tristeza, para até você aceitar, para até você despertar. Então, esse processo de luto, ele tem que ser vivido, e se você tomar remédio, ele não vai ser vivido, você vai fugir. Remédio é fuga, tá bom?
O momento de tomar remédio é um momento que realmente você está passando por uma fase de depressão, onde você quer se autodestruir. E aí você precisa tomar remédio para você não se autodestruir. Mas o momento de afastamento de chama gêmea, que é um momento de noite escura da alma, é um momento que você tem de sentir, de fazer o processo de luto de uma criança ferida. Uma criança interna que foi ferida lá atrás. Você vai curar essa criança. E aí você vai passar pelo processo de sofrimento, esses processos que você tem que sentir. Tem que parar de fugir da dor. Ok? Então é basicamente isso, gente. O processo é uma alteração de uma série de hábitos. Hábitos de pensamento, hábitos emocionais, hábitos da rotina diária, né? Da alimentação, de tudo. Você vai fazer com que um ser que não era desperto morra para nascer um ser desperto. E isso não depende só da espiritualidade, depende de você. Você está tendo a oportunidade com a jornada de chama gêmea de fazer essas transformações. E se chegou a hora de você encontrar a sua chama gêmea, é porque chegou a hora de você fazer essas transformações. Então, procure aproveitar essa fase para investir em você, para se priorizar e mudar coisas que você precisa mudar. Para você parar de seguir um padrão que só te traz sofrimento. Ok? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, põe aí nos comentários. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre algum assunto específico, sobre a jornada de chama gêmea, ou sobre autoconhecimento, sei lá, vocês coloquem aí no descritivo aí nos comentários do vídeo, que eu faço um vídeo sobre o assunto, tá? Eu passei por 2 despertares bem significativos, 2 noites escuras da alma, bem assim importantes, né? Eu venho investindo no meu autoconhecimento há 8 anos. Nos 3 primeiros anos foi assim, praticamente diariamente eu fiz isso, tá? E quando eu encontrei a jornada de chama gêmea, foi meio que o que faltava para eu fazer de cura referente às questões da minha infância. Então, assim, faz uns 8 meses que eu tô diariamente trabalhando nessa cura, tá? Não é uma coisa fácil nem rápida. Então, para vocês verem, né? Eu comecei a fazer há 8 anos atrás, né? Na verdade, eu venho fazendo o processo de cura desde sempre, né? Desde de adolescente. Mas eu tive fases, né? Eu tive muitas fases, né? A gente tem uma fase assim que a gente tá mais material, que esquece do espiritual, que acha que o espiritual é uma besteira e blá blá blá. E aí o espiritual te tira o chão para você retornar a ele, né? Então, essa foi um dos primeiros despertares que eu tive mais significativo, onde tirou tudo de mim, material, para eu poder voltar para o espiritual. E aí eu tive o primeiro despertar. O segundo despertar foi com a jornada de chama gêmea, né? Então, cada despertar é um degrauzinho rumo a uma ascensão de consciência, rumo à iluminação, né? Rumo ao fim das angústias, né? Rumo a uma maturidade emocional, a você não sofrer, porque você começa a ter um entendimento melhor de tudo, né? Um entendimento melhor sobre você mesmo, fazer escolhas melhores para você mesma, né? Então é muito difícil você depois de um despertar sofrer da forma que você sofria antes, né? Você vai ser muito mais forte, você vai ter muito mais sabedoria ao lidar com vários assuntos. Então, vale muito a pena se priorizar,
tá? Vale muito a pena investir nesse autoconhecimento, tá? Não só para sua vida espiritual ou de consciência, tá? Porque você mexendo na vida espiritual, na vida de consciência, na mente, né? No mental, na psique, você traz também o seu poder de manifestação, o seu empoderamento para manifestar as coisas terrenas, para manifestar o que você quer dentro da vida terrena, dentro da vida material. Uma coisa traz a outra, tudo está interligado, sabe? Não adianta você só investir na vida material e esquecer das outras. Não adianta você investir só na vida espiritual e esquecer das outras. Então, a sua vida é um todo. O ser é um todo. É mente, é corpo, é alma. Né? A psicologia transpessoal trabalha muito isso. E dentro da sua vida terrena, da sua encarnação, você está aqui para evoluir. Não é para comprar apartamento, casa, carro, porque daqui a uns anos você se vai e tudo fica. O que não vai é a sabedoria da sua alma, sua consciência da sua alma, né? A evolução da sua alma. Então é para isso que você veio, tá? As coisas materiais são ilusões, beleza? Depois que você faz uma transformação no seu ser como um todo, né? A parte material vem também, junto. Porque você vai começar a vibrar mais, a vibrar e a manifestar o que você quer dentro dessa vibração alta. Beleza? Um dia a gente fala sobre manifestação, tá? Beijo, gracinhas, e até a próxima!